Visite meu blog jorgejunec.blogspot.com.br. Olá, meu nome é Jorge Junec e hoje nós vamos falar sobre transferência de calor no solo e como isso ocorre. Uma transferência de calor no solo ocorre pelo material que se apresenta no solo. Mas o que eu quero mostrar hoje para você é como a água afeta isso. Então eu tenho aqui um solo úmido e aqui eu tenho um solo seco, né? E quando eu tenho um solo úmido, o que acontece é que todos os espaços vazios, ou a maioria deles, ou boa parte desses espaços vazios, estão ocupados por água. Ocorre que quando há o calor, né? Eu vou fazer o símbolo de calor aqui como delta, calor no solo seco e calor no solo úmido. O que acontece é que esse calor tem que ser propagado para baixo, transferido para baixo. Ele é transferido, né, de massa para massa. Então você tem o Sol e ele está propagando energia para todos os lados. Essa energia pega no solo e aí a partícula que tem uma densidade em um material, ele transfere o calor para baixo de uma forma. Mas veja só, o bacana aqui é que nós temos uma massa homogênea para transferência de calor quando o solo está úmido. Por quê? Porque existe tanto a partícula quanto água para transmitir esse calor para baixo. Ainda tem a seguinte questão, né? Que a água muda de fase, ou seja, toda vez que essa parte de cima aqui, ou essa parte inicial, for aquecida, a água evapora e passa para a parte da atmosfera, sai do solo e vai para a atmosfera. E veja só que quando a água sai para a atmosfera, ela rouba calor do solo. Então, essa transferência de calor, além de ser homogênea para baixo, né? Porque o calor se dissipa em todo o bloco de massa que existe, ainda existe o quê? O efeito da água que evapora, fazendo com que a temperatura seja mantida mais baixa. Ou seja, não que o solo seco seja menos quente que o úmido. Vou repetir. Não que o solo seco seja menos quente que o úmido, mas o úmido tem um calor, uma transferência de calor diferente, porque a água, também como massa, transfere esse calor para baixo. E veja só, se você colocasse mais água em cima, essa água com um calor estaria levando esse calor para baixo. Então, na verdade, você está afetando a temperatura do solo como um todo. Já no solo seco, né? Vamos falar aqui do solo seco. O que acontece é que você não tem uma massa homogênea, né? E você tem muito ar, né, nos espaços vazios. O que acontece? A transferência se dá única e exclusivamente pelo ponto de contato, essas bolinhas pretas aqui, ó. Eu estou pintando de rosa agora. Então veja só, toda a transferência de calor que ocorre, ela ocorre de cima para baixo e apenas por esse ponto de contato aqui. Esse ponto de contato é muito baixo. Então a transferência de calor para baixo vai se dar de forma muito dificultosa, né? Vai ser muito menor do que, por exemplo, no solo úmido, onde você tem uma massa maior. Mas existe a lei da compensação. Se no solo seco eu tenho um ponto muito baixo de transferência, significa que haverá dificuldade do calor vir para baixo. Já no solo úmido,
não há dificuldade do calor vir para baixo, mas a água, por conta da sua evaporação, faz com que haja roubo de calor. Então veja só, é como se eu dissesse que o solo úmido, né, ou a massa úmida, né, tem uma dinâmica de transferência de calor muito diferente da do solo seco. E isso significa um impacto muito grande para a vida no solo. Assim, a irrigação, ou quando colocamos água no solo, estamos mudando também o comportamento de transferência de calor que nesse meio existe. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.